Ora, parece mentira, mas o Jogamos em Casa está de regresso. A segunda temporada demorou, mas chegou. Por motivos diversos, uns mais pessoais do que outros. Infelizmente o meu pai já não vai ver esta segunda temporada e também por isso desliguei um bocadinho mais do projeto. Da mesma forma que também não vamos continuar para esta segunda temporada com o Beto. O meu muito obrigado ao Beto pela primeira temporada, por toda a ajuda que deu ao projeto e por tudo aquilo que fez-nos crescer nesta primeira temporada, que acabou por ter esses 8 episódios e que terminámos exatamente com o episódio com o Beto. Ora, regressamos para a segunda temporada, não sem esquecer os patrocinadores que nos ajudaram na primeira temporada, a Solverde.pt, a Manpower Group e também o Escudo Watches e também a Mundete, que era o restaurante e também, digamos assim, o nosso estúdio de gravação da primeira temporada. Ora, feitos os agradecimentos à primeira temporada, vamos virar para a segunda, vamos virar para o futuro e para aquilo que aí vem. O meu co-anfitrião desta segunda temporada é o Marcelo Guedes, um jogador tremendo e realmente uma pessoa, não é 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas, aquilo que quiserem, mas de facto, Marcelo, muito obrigado por teres juntado ao projeto e também por teres feito o desafio para que o Jogamos em Casa regressasse. Estamos de regresso. Estás preparado? Estou preparado. Quero agradecer, Bruno, pelo convite. Poxa, para mim está sendo um prazer estar aqui com você, né, falando, né, sobre futebol, sobre a vida. Então, vamos com tudo, né? Vamos a isso, vamos mesmo com tudo. E o Marcelo tem uma história tremenda num dia-a-dia que nós hoje em dia, passa a redundância, temos um bocadinho aquela sensação que às vezes a vida hoje é mais facilitada. O Marcelo vem-nos trazer também um bocadinho essa história. O Marcelo, para quem não sabe, diria que o teu ponto mais alto enquanto carreira terá sido no Lyon, como capitão do Lyon. Sim. Mas até lá chegar houve muita coisa que aconteceu. E nós já falámos, obviamente, um bocadinho, mas eu gostava que me falasses um bocado sobre como é que tu nasces para o futebol, digamos assim, obviamente no Brasil, mas digamos que foi assim um início que não foi tudo a correr bem, digamos assim. Sim, é verdade. Eu, como a maioria dos brasileiros, né, a gente começa o futebol praticamente da mesma maneira, né? O menino, né, da favela, um menino de um bairro muito pobre que teve, né, a oportunidade de começar a jogar futebol e jogar futebol na rua com os amigos, com os miúdos grandes, né, os miúdos também um pouco menores, que deu essa capacidade de desenvolver o futebol, né, na minha vida. E, poxa, foi sensacional. Foi um começo difícil, né, com muitas dúvidas, né, pessoas que não acreditavam na gente, mas, como sempre, a gente dando a volta por cima e entregando tudo para chegar ao sonho de criança de todo brasileiro. Até porque hoje em dia acontece muito, os pais metem os meninos na escolinha, não tiveste nada dessa... Não. Nada. Portanto, foi mesmo crescer que muito se fala. Hoje em dia diz que faz falta o futebol de rua. Ora, tu foi exatamente aí que começaste. Verdade, eu tive a sorte de pegar essa geração que jogou futebol na rua, né, que teve a escola, né, de futebol, que é o desenvolvimento natural do atleta, né? Realmente, como você comentou hoje, os jogadores estão indo para a escolinha, estão pagando para jogar futebol, né, para se desenvolver, e nós não tínhamos isso, né? Então, cada jogo, cada treino, cada desafio na rua era uma forma de crescer. Então, eu fui um pouco dessa geração. Ora, nós não sei se é uma inconfidência que podemos, mas o Marcelo gosta só um bocadinho do Santos. Gosta só um bocadinho do Santos. E tu ficaste à primeira no Santos, mas não ficaste à primeira no Santos. Foi. Essa foi um pouco da minha história. Eu tive a oportunidade, quando eu tinha, se não me engano, 12 para 13 anos, de fazer um teste no Santos, né, através de um vizinho meu, né, que era a segurança do Santos. E eu fui, joguei, treinei, passei no teste, né, mas pelas condições financeiras também, um pouco de bullying, né, naquela época, de birra dos jogadores que já estavam no Santos,
fizeram com que eu desse um passo para trás e não quisesse ficar no Santos. E alguns anos depois, né, 3 anos depois, eu tive outra oportunidade de jogar, de fazer o teste. Mas não foi para o futebol 11? Não foi. E tive a oportunidade de fazer outro teste e dessa vez eu passei no teste novamente. E aí sim, eu continuei, né, tive ajuda, tive outras oportunidades e consegui desempenhar o meu futebol para dar sequência no Santos, no Sub-17. Né? E agora, achas que, porque hoje em dia, muitas vezes os miúdos começam logo o futebol 7, o futsal acaba por ser, às vezes, achas que é importante, às vezes, até os miúdos que são mais novos, começarem no futsal, desenvolver digamos, uma relação com a bola mais estreita, digamos assim? Com certeza. O futsal, ele prepara o atleta para jogar em espaços pequenos, né? No campo grande, no campo normal, né? E você vê nomes, né, grandes nomes do futebol, Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, Marcelo, né, o Marcelo também, eu também, o Marcelo do Real Madrid, Ronaldo Fenômeno, todos esses jogadores começaram no futebol de salão. Então existia uma integração muito boa entre o salão e o campo, né? Quando eu era, né, da base do Santos, eu jogava campo de manhã e futsal à noite, né? Isso fazia com que, primeiro, que o jogador treinasse mais, né? Segundo, que tocasse mais na bola. Quanto o jogador toca mais na bola é melhor, ele desenvolve mais o... Sim, há pouco tempo o Kaká deu uma entrevista a falar sobre isso, que às vezes não chegava a ter 1 minuto e meio a bola nos pés. Isso. Hoje em dia, com o nível do futebol, você toca muito pouco na bola, dependendo da posição, né? Então, quanto mais o jovem toca na bola, quanto mais ele usar o talento, né, que nasceu natural com ele, né, ele vai ter a possibilidade de ser um melhor jogador, entendeu? Mas depois há também uma história gira sobre como é que tu vais para a equipa principal do Santos, digamos assim, porque lá está, o segundo teste, para quem pode não estar a perceber, foi em futsal. Sim. O Marcelo ficou em futsal, sim. Mas estava escrito que tu ias para a equipa principal do Santos. Sim, depois eu dei continuidade, né, no Sub-17, fui pro Sub-18, né, depois, né, a gente jogava uma competição que chamava a Copa São Paulo, né, que é a liga que prepara os jogadores jovens para a próxima etapa, para o próximo nível, né? E eu joguei super bem. E naquela época o Santos ele estava com uma dificuldade financeira, né? O treinador era o professor Luxemburgo, né? E o Santos tinha muitos jogadores de qualidade, jogadores de nome. Tinha o Antônio Carlos, tinha o Fabão, que jogava no São Paulo, tinha o Maldonado, que é o chileno, que jogou no Flamengo há muito tempo, jogou na seleção do Chile. E o Santos, felizmente para mim, estava com dificuldade financeira, né? Então eles não tinham condições de procurar um zagueiro porque o Antônio Carlos machucou. Ele rompeu os ligamentos do joelho. E assim, acho que não que eu torci para ele acontecer, mas aconteceu, a coisa do destino, né? Aconteceu e eu tive a oportunidade de jogar, de treinar com um profissional. E o professor Luxemburgo, né, gostou, né, do Marcelo como jogador e me deu a oportunidade de ficar no time profissional depois. E depois tu ainda, os primeiros títulos que conquistas é com a camisola do Santos. Do Santos. E uma coisa, quero enfatizar aqui, eu tive a oportunidade de jogar no time de coração. Claro. Né? Eu sou santista desde pequeno, quando o Santos perdia, eu dava murro na parede e chorava e tudo. Mas chorava, mas um bocado... Não, miúdo, quando é miúdo, né? Não, miúdo. E o Santos sempre foi a minha paixão, e eu tive a oportunidade de jogar no time do coração. E mais ainda, tive a oportunidade de ser campeão, né, com o time do coração. Nós somos campeões paulistas em 2007. E antes disso, né, eu tive meu primeiro jogo como profissional, que foi na Copa Libertadores contra o Gimnasia La Plata, lá na Argentina. Né? Não é um mau sítio para estrear, em termos de ambiente. Mas eu era jovem, né? Então, assim, para mim, eu não pensava muito se era bom ou ruim, eu queria jogar futebol. Pois. Então, para mim, foi uma experiência tremenda. E entrar ao minuto 67 do segundo tempo, o time estava ganhando. E entrei para segurar, né, o jogo e consegui. E sofreram 3 gols. Não. Consegui desempenhar um bom papel. E depois eu na volta para São Paulo, nós tínhamos o jogo do Campeonato Paulista contra o Marília. E assim eu joguei o meu primeiro jogo oficial, né, como titular. E foi um dos melhores jogos da minha vida, na verdade. Foi o jogo que realmente eu dei uma virada de chave na minha carreira como jovem. E um dos palcos que tu pisaste, digamos assim, que tu dizes que foi mais emblemático na tua carreira, sim, também foi muito jovem e no Santos, e curiosamente é um palco que Portugal vai agora reestrear, digamos assim, e que vai ser usado na Copa do Mundo. Sim, é o estádio Azteca, né? Foi um estádio que poxa, eu jovem e
imaturo, né? Inexperiente no futebol. Tive a oportunidade de jogar no Azteca com 100 mil pessoas naquela época, contra o América do México. Imagine a minha cabeça como é que tava. Eu não sei, tens de ser tu. Opa, eu tava feliz, né? Eu sei como é que é estar num estádio 100 mil, mas a apoiar. Agora, Sim. muitos anos atrás. Imagine um dia antes do jogo como é que eu tava, desesperado para chegar a hora do jogo, né? Porque eu tava com muita vontade de jogar, né? E jogar com 100 mil pessoas foi uma experiência sensacional. Foi um resultado assim muito bom na minha carreira como jovem, né? Depois, curiosamente, e nós já brincámos várias vezes sobre isso, né? Portanto, o Santos correu bem. E há a hipótese de vir para a Europa. Sim. E eu costumo brincar, como é que não passaste por Portugal? Como é que passaste por cima de Portugal e foste parar a um país tão mais frio como a Polónia? Essa é uma boa pergunta, porque na zona que eu vivia quando era miúdo, eu tinha muitos jogadores, né, brasileiros que jogaram em Portugal, né? Jogaram em clubes, né, menores. Mas a gente ouvia muito sobre Portugal, sobre a potência do campeonato português na época e a possibilidade do jogador brasileiro vir para cá e desempenhar um bom papel e depois expandir para o resto do mundo, né? Para os grandes, né? E um dos meus sonhos é jogar em Portugal, né? Eu falei, não, um dia eu vou jogar em Portugal, onde eu quero desempenhar, né? Chegar lá também como eles chegaram, né? Mas infelizmente não aconteceu, né? Mesmo depois que eu fui para a Europa, que eu fui, né, para a Polônia, né, eu não tive a oportunidade de ter uma proposta para ir para Portugal naquela época. Mas acabaste por jogar na tua carreira contra clubes portugueses? Joguei contra a maioria deles, né? Joguei contra o Benfica, contra o Sport, contra o Porto, né? Assim, tive, né, a felicidade de jogar contra eles, né, na Champions League e na Europa League. Então, eu tenho um conhecimento muito bom assim do campeonato português, conheço um pouquinho dos grandes do Portugal. A história é engraçada. Primeiro, tu vais para o campeonato polonês, né? E és campeão. Tu foste para o Wisla Cracóvia. E o mais engraçado é também para as pessoas, porque às vezes eu acho que as pessoas esquecem-se um bocadinho, fala-se muito nos mercados de hoje em dia, que os clubes estão a gastar muito dinheiro, mas a inflação que houve, e tu foste para o Wisla há 17 anos, provavelmente. Foi em 2008. 18 anos. Ou até um bocadinho menos. E na altura tu foste a venda mais cara do Wisla Cracóvia. Tanto foste do Wisla para o PSV. Sim, para o PSV. E tu foste vendido por... Estamos a falar da venda mais cara da história do Wisla Cracóvia. Tu foste vendido por 3 milhões e meio. 3 milhões e meio, isso. Portanto, hoje em dia serias provavelmente por aí por 30 milhões, uma coisa assim parecida. Provavelmente sim. O Wisla é um clube muito tradicional na Polônia, mas ele não tinha um jogador de nome, né, de grande expressão para outros. Se não me engano, teve o Kuba Bashinkovski, que foi para o Borussia Dortmund, né? E mesmo assim eu ainda fui a venda mais cara, né, do clube na época. E foi assim, foi um bom negócio para o clube, na verdade, né? Porque eu tive a oportunidade de sair do Santos, né, por valor muito baixo, né, para o Wisla. E o Wisla ele teve uma capacidade de descobrir, de olhar, de aproveitar a oportunidade, né, e trouxe o Marcelo para jogar a Liga Polonesa. Nós já vamos ao PSV, mas conta lá como é que é sair do Brasil, não é? Nós chegamos, mesmo no inverno está uma temperatura aceitável. Sim. E ir para a Polónia jogar no Wisla Cracóvia, que se calhar às vezes com temperaturas ali menos 15 ou coisa assim parecida. Sim. Eu lembro que no dia que eu cheguei no aeroporto, né, a temperatura estava acho que menos 25, menos 20 naquela época. Né, então assim, eu, né, de Santos, né, uma cidade totalmente, né, tropical, né, no verão, né, muito quente, e chegar num país, né, numa cidade totalmente fria, foi uma experiência um pouco diferente para mim, né? Eu tive que ter muita força de vontade para se adaptar. Alguma vez pensaste em desistir e voltar? Com certeza. Pensei, mas só que na minha cabeça eu não poderia pensar sobre isso, entendeu? Claro que na dificuldade, no momento que você está sozinho, né? Eu tive a sorte de estar com a minha noiva, que hoje é minha esposa na época, né? E ela chegou 3 semanas depois que eu cheguei na Polônia, então isso me ajudou muito. Se eu fosse sozinho, provavelmente eu teria voltado para o Brasil, né? Porque minha família toda estava no Brasil, então é difícil um jogador jovem, né, ficar sozinho num lugar, né, que é totalmente quase do outro lado do mundo. É totalmente incompatível com aquilo que viveu a vida inteira, né? Então, acho que hoje a minha esposa foi muito importante para mim nessa minha época do Wisla, né?
E a minha força de vontade também era muito grande. Eu tinha a consciência de que existe duas maneiras de você ir para a Europa como brasileiro. Ou você vai diretamente para um clube grande, né, como muitos jogadores foram, e joga um pouco, né? Ou você vai para um clube, uma liga menor, que você tem a possibilidade de jogar mais, desenvolver e crescer durante os anos. E isso foi uma escolha para mim que foi muito coerente, foi muito assertiva, né? Vemos, até hoje em dia o Endrick está a ter esse problema. É isso aí, tá vendo? Acho que ninguém tem dúvidas que é um craque, mas no Real Madrid joga pouco. O jogador, ele evolui se ele jogar, né? Eu acabei de falar que quando era jovem, que quando mais tocar na bola você evolui. E o jogador jovem na Europa é igual, era igual. Por exemplo, o Rafinha do Barcelona hoje, primeiro ele veio para Portugal, certo? Certo. Né? Certo. Depois ele foi para a França, né? Foi um passo a passo crescendo como jogador. Então, eu acho que para mim foi da mesma maneira, foi a maneira certa de vir para a Europa, entendeu? Certo. É. Depois vais para o PSV. Isso. E acabas por também ter um bocadinho o contacto com uma realidade completamente diferente do futebol, principalmente em termos de treino. Sim. Para mim, foi até uma história engraçada, porque eu lembro no dia que eu recebi a notícia que o diretor esportivo do PSV queria me levar para o PSV. Eu tava dormindo ainda, né? Era de manhã cedo. E eu recebi uma ligação, atendi o telefone e era o assessor de imprensa que falava espanhol, né? Aí era até Pedro, o nome dele. Pedro me ligou e falou: Marcelo, tudo bem? Aqui é o Pedro do PSV, eu queria falar contigo. Pode falar, né? Eu quero te falar que nós vamos trazer você para o PSV. Tenha calma, paciência. A gente já está em contato com o Wisła Kraków, né? E vai dar tudo certo. Eu dei um pulo da cama, cara. Dei um pulo. Eu falei, o PSV, cara, né? Como é que eles conseguiram me encontrar aqui na Polônia? Para mim, na minha cabeça, eu tava, né? A probabilidade disso acontecer é muito pouca, né? Certo. E depois ainda tinha outra coisa. O PSV, mal ou bem, clube onde passou o Romário, o Ronaldo, com muita história também de jogadores brasileiros. Isso aí, tem uma relação muito boa com os brasileiros né, no final deu tudo certo, né? Demorou algumas semanas para concretizar e fechar o contrato, mas no final eu consegui, né, transferir o PSV. E foi uma experiência sensacional, foi onde realmente eu aprendi a jogar futebol, né? Para mim a escola holandesa é uma das melhores do mundo, ela prepara o atleta de todas as formas para jogar em qualquer liga do mundo, né? Já agora, como é que são essas 4 semanas em que se está a ser decidido o teu futuro? Como é que tu te sentias nessas 4 semanas? É um estresse total, né? Porque você fica na expectativa, né, de estar lá, né, realmente levantando a camiseta, dando entrevista, assinando o contrato. E durante uma negociação tem alguns empecilhos, algumas coisas que é normal, né? Os dois clubes exigem de alguma forma, né, uma exigência, né, do contrato. E a espera realmente ela é assim, é um pouco estressante, né? Depois foste então para o PSV. Com que treinador é que cruzaste no PSV? PSV, o meu primeiro ano foi com o Fred Hutter, né? E o diretor esportivo era o Marcel Brands, né, que hoje é o atual CEO do PSV. Depois eu tive a oportunidade de treinar com o Dick Advocat. Se não me engano, hoje ele está treinando uma seleção eu não me recordo agora o nome. Mas também não me recordo. E o último treinador foi o Philippe Cocu, né, um grande treinador, uma grande pessoa, né? No primeiro e segundo ano eu tive ele como auxiliar e me ensinou muita coisa, né? Cocu, para quem pode não se recordar, ele, enquanto jogador, teve muitos anos no Barcelona. Muitos anos no Barcelona. Mas uma pessoa que realmente, assim, eu levo para a vida inteira, o nome dele é Ernest Faber. Ele é um antigo, né, jogador do PSV também, que era auxiliar, né, do Fred Hutter. Era defensor, como eu, e ele foi a pessoa que realmente me apoiou todos os dias, me puxava no treinamento e me ensinava muita coisa. Então, só para dizer que às vezes, né, o treinador não é tão expressante na carreira do jogador como o auxiliar, por exemplo, porque o auxiliar está mais próximo, está mais comunicativo com o jogador, entendeu? Mas o mais engraçado é que tu neste tempo todo passaste por um estádio em que depois tu vieste dizer, um dia vou jogar neste estádio. Sim. Jogaste contra o Stuttgart, salvo erro? Não, na verdade eu fui numa excursão com o Santos, exatamente. né, com o Santos para a Alemanha e para a Suíça, quando eu estava no Sub-17 do Santos. E na ocasião nós fomos visitar o estádio do Stuttgart, né, para um jogo da Bundesliga, né? Então, assistindo o jogo, eu estava sentado do lado de um amigo meu e eu, né,
comentei com ele assim, Júnior, não era Júnior, Júnior, um dia eu vou jogar nesse estádio aqui, cara. Um dia eu vou jogar nesse gramado, em 2004. E, poxa, por incrível que pareça, 10 anos depois, né, eu tive a oportunidade de assinar com um clube na Alemanha e jogar nesse estádio que eu falei que ia jogar um dia. Né? Então, assim, para o jogador, a crença, né, de querer crescer, de querer chegar ali, de um dia, né, pisar naquele gramado foi muito importante, foi uma história... É giro, porque eu já agora aproveito para te fazer. Nós, durante a primeira temporada, falámos muito que muitas vezes não chegam onde é esperado os melhores, Sim. mas chega quem quer mesmo, de verdade. Com certeza. Eu sou totalmente a favor disso. Hoje o futebol não é só talento. Né? O futebol ele precisa de disciplina, precisa de comprometimento, né? Precisa de jogador que tem boas pessoas em volta dele, né? Principalmente a família, né? Se ele tem namorado ou casado ou os amigos que seja. O talento hoje ele não faz muita diferença, entendeu? Não faz mais diferença como antes, porque o futebol ele está muito rápido, está muito fisicamente, os jogadores são muito fortes hoje, né? Então eu acredito que o talento não é o suficiente hoje. Como é que foi jogar na Alemanha? Como é que foi essa transição? Foi depois de 3 anos no PSV, né, dessa evolução que eu tive, de aprender a jogar futebol, eu tive a oportunidade de assinar com o Hannover 96. Mas que ainda assim ganhaste títulos na... Ganhei, fui campeão. Nem te lembravas. Não, é verdade, eu estava até vendo hoje, tá? Eu fui campeão da Copa e da Supercopa com o PSV. Inclusive eu sou o terceiro brasileiro que mais jogou pelo PSV na história, né? Então, assim, deixei o meu legado, a minha história no clube ali também. Depois então veio essa experiência para a Alemanha, não é? Foi assim, coisa do destino, né? Eu tive a oportunidade, o sonho, né, de jogar na Bundesliga e concretizei esse sonho, né? Poxa, jogar na Bundesliga, todos os estádios cheios, todos os jogos, né? Fisicamente, o campeonato muito forte e peguei, né, o melhor Bayern de todos os tempos, que é o Bayern do Guardiola. Né, isso para mim foi uma experiência muito, muito positiva. Como é que era jogar contra essa equipa? Era difícil, né? Difícil e assim, né, a semana do jogo antes com o Bayern era uma semana complicada, né? Porque existiam os atletas que acreditavam, né, que poderia acontecer alguma coisa boa e os outros que estavam um pouquinho com o pé atrás, assim, quanto é que nós vamos perder hoje, né? Então assim, havia esse conflito dentro do vestiário, né? Tu obviamente és um jogador, és um jogador que acredita e és um jogador. Claro. Como é que funcionas com esses jogadores? Como é que tu consegues, entre aspas, meter na cabeça desses jogadores que vai dar, digamos assim? É difícil, porque, por exemplo, o que vale dentro do grupo é a maioria, né? Entendeu? Se a maioria acredita, o ambiente ele fica, né, totalmente diferente, né? Então, assim, eu sempre fui um jogador que otimista, né? Sempre busquei, né, independente do time, do jogador. Eu nunca tive medo de jogar contra ninguém, entendeu? Para mim, é 1 contra 1, é 11 contra 11 e o melhor, né, que quem correr mais ou quem tiver uma boa atuação ou sorte no momento vai vencer o jogo, entendeu? Então, eu sempre fui muito otimista e nunca tive medo de jogar contra ninguém. Mas é difícil você criar um ambiente... de crença, não é? Crença antes do jogo desse, entendeu? É difícil. Mas eu, como brasileiro e jogador que sempre busquei vencer, né, eu sempre tive esse pensamento de não importa contra quem, eu quero ganhar. Bom, ora, como já perceberam, o primeiro episódio foi abençoado e, portanto, já mudámos aqui um pouco a dinâmica da coisa, mas vamos voltar à nossa conversa. É o risco, não estamos em direto, mas estávamos em direto em relação à meteorologia, portanto, pode sempre, ainda por cima agora nesta fase de inverno, pode sempre acontecer uma chuvinha e, portanto, já mudámos, já estamos outra vez prontos, já estamos prontos também para voltar à conversa e estávamos na transição do Hannover. O Hannover, acabaste de sentir numa altura que querias competir por títulos e o Hannover não te dava essa possibilidade. Isso, é verdade. O Hannover, ele brigava para sempre estar no meio da tabela. O top 10, digamos top assim. Top 10, isso. Então, o gol do clube era fazer 45 pontos, 43 pontos, que dava a segurança de que ele estava na primeira liga no próximo ano, né? Poxa, eu sempre fui competidor, eu sempre gostei de competir, né? Então eu precisava de algo mais, né?
Então foi aí que eu decidi, né, dar um passo diferente na minha vida, né? Foi aí que apareceu a oportunidade de ir para o Besiktas da Turquia, né? E foi um game changer na minha carreira, né? Porque eu saio do... a questão torcida, a Bundesliga é uma competição que sempre está cheio o estádio, mas a intensidade do turco, né, da torcida turca, é fora do normal. Não, nós na primeira temporada tivemos o Ricardo Quaresma, Sim, que foi sim. teu colega de equipa. Sim, foi. Portanto, nem sabemos se hipoteticamente pode vir aqui haver uma parte B com o Ricardo. Inclusive fiz alguns gols com assistência do Quaresma no Besiktas. Algum de letra? Fez algum cruzamento? Não, eu de letra não, eu de cabeça e ele né, deu assistência de passe. Não, só digo isso porque ele às vezes gosta de fazer o cruzamento de letra. É um mágico. Como Pô, pra mim é o melhor jogador que eu já vi na história de, né, bater a bola de 3 dedos e de letra. Eu nunca vi nada igual. Já vai ficar contente. Não, mas é a realidade. Eu não tô aqui pra né, puxar saco e vangloriar ninguém. Acho que é a realidade. O Quaresma, pra mim, dessa maneira de bater na bola, ele foi um dos melhores que eu já vi. Voltando a olhar para a história dos adeptos do Besiktas, é de facto uma coisa incrível. Incrível. Uma experiência fora do normal. Eu saio de um clube que está ali, né, brigando para ficar aí nos 10 primeiros e fui, né, para um clube que estava com toda a força para brigar pela competição, né? E assim, eu fui um jogador que cheguei para completar a equipe, né? A equipe estava precisando de um zagueiro, né, com a minha característica, né? Um zagueiro forte, brigador, né, que até assim sabia jogar muito, né, com a bola no chão. E foi como cair com uma luva, como a gente fala no Brasil, né? Cair com uma luva. Cair com uma luva. Então, foi uma game changer, uma experiência sensacional. Cheguei, uma torcida que me abraçou, né? Né, os companheiros de equipe me deram uma tranquilidade muito grande, né? E a equipa estava oleada também, de certa forma, não é? Tava, de grandes jogadores, né? Que nem falei, o Quaresma, tinha o Mário Gomes, tinha o Ryan Babel na época, tinha o Atiba Hutchinson, que era o internacional do Canadá. Tinha grandes jogadores turcos que passaram pelaquela equipe. Então, Tosun, tinha o Gökhan Gune também. E tinha um treinador sensacional, né? Como é que era essa comunicação entre treinador turco então, nós tínhamos o tradutor, né? Que ajudava muito a gente, né? Imagine, Tu achas que ele traduzia tudo o que ele dizia? Não. Eu acho que não, mas... não, eu acho que não, mas assim, não, brincando, eu espero que sim, na verdade, né? A gente nunca vai saber a verdade, mas a relação com o tradutor e com o treinador é muito boa, a gente sempre procura se expressar. Na verdade, a minha comunicação com o Shinno Gunes foi um pouco assim, diferente, porque eu falei com ele no máximo 2 vezes, né, em 2 anos do clube, né? O dia que eu cheguei e o dia que eu fui embora. Né? Por quê? Porque uma é que eu não precisava, né, muito, porque eu era muito profissional e estava jogando muito bem. Então, assim, eu estava fazendo... Şenol Güneş, que é um nome na Turquia em termos de futebol quase incontestável. Sim, acho que é um treinador que... Se não, acho que é o melhor treinador da história da Turquia, né? Em termos de seleção, talvez, até. Mas só que ele é um treinador muito calmo, muito tranquilo, né? Que não... não era aquele treinador do berro, digamos assim. Não era. E ele sabia muito bem os jogadores que tinham, a capacidade de jogador que podia dar pro clube e pro time naquela época. E ele sabia que eu era aquilo que eu sempre fui, entendeu? Sempre treinei muito, sempre trabalhei, sempre fui muito dedicado, né? Sempre procurei fazer o melhor no jogo, né? E calhou que eu tava jogando muito bem, então não tinha muito o que falar, né? Mas no dia que eu fui embora, ele me chamou na sala dele, né? E conversou, perguntou se realmente eu queria ir, né? Pro Lyon, para a França. E depois de 2 anos, né, no clube, 2 títulos conquistados, né, eu achei que eu tinha que dar um passo maior na minha carreira. Sim, porque muitas vezes as pessoas falam o jogador está aqui, está a ganhar, devias ser querido pela massa adepta de certeza absoluta, sim. Portanto à partida não haveria de haver esse problema, mas eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho, depois há também esse lado. Não é só o dinheiro, não é não. É de facto essa parte da conquista pessoal e de mostrares a ti próprio que consegues. Com certeza. Outras coisas. Eu acho que todo jogador ele quer crescer, né? Ele quer chegar no melhor dele na carreira, né? E comigo não era diferente. Eu queria dar um passo maior, eu queria jogar, né, também
competições, né, todos os anos, né, que é a Champions League, claro, né, e queria também encontrar novos desafios na minha vida, né. E quando você ganha 2 vezes a competição, você fica um pouco assim, e agora, né, o que eu vou fazer, né? Então essa foi a decisão de ir pro Lyon, depois que eu joguei, né, um jogo contra o Lyon na Europa League, e eu joguei super bem, né, e o treinador, que era o Bruno Genesio, né, me convidou para assinar com o Lyon, e eu aceitei na hora, porque eu achei que era uma oportunidade de crescer. E também pela história do Lyon. O Lyon tem uma história excelente com brasileiros, né, como o PSV. Certo. O Lyon, os maiores títulos do Lyon veio com brasileiros, né, que é o Juninho Pernambucano, que é o Cláudio Caçapa, que é o Cris, né, e que Sim, deram... Cris também era central. Central também, que era chama de policier, né? Então, tinha aspecto disso. Tinha muito aspecto disso, é verdade, verdade. Acho que ninguém lhe perguntou isso, mas eu acho que ele dava bom polícia. É verdade. Então, assim, o Lyon, pela história, né, com os brasileiros, pela história do clube, um clube muito grande na França, que me deu a oportunidade de jogar por esse clube, foi sensacional. E, portanto, o Lyon, acabas por ter, de facto, uma relação com o Lyon. Sim. No qual ficas muito tempo na equipa, no qual também conquistaste títulos, e também tiveste foste capitão, não é? E, portanto, sendo capitão, sim. Acaba por ser uma responsabilidade diferente. Não é? Sim, assim, o Lyon nós não conseguimos ganhar a Liga Francesa. Sim, a Liga Francesa já era difícil, né? Já era na fase do Paris Saint-Germain. Já na fase do Paris Saint-Germain, e assim, a gente, apesar de ter uma equipe muito forte, né, de grandes jogadores, nós não tivemos a felicidade de ganhar a Liga 1. Mas como trajetória, né, de temporadas, né, eu tive boas temporadas, né, joguei com grandes jogadores também. Inclusive, nós fomos a única equipe que ganhou 3 anos consecutivos contra o Manchester City na Champions League. Tiramos o Manchester City do Guardiola 3 vezes consecutivos. Então, foram anos de muito amor, e também um ano e meio de muita briga, né, de sentimento, né, entre o Marcelo e a torcida do Lyon, mas que no final tudo ficou bem. Já agora, obviamente no Lyon e mesmo já no Besiktas terias jogado, tu jogaste contra aquele que é, para nós, vai haver certamente alguns fãs, alguns seguidores que não vão concordar, porque isso não dá para agradar a toda a gente. Sim, claro. Mas acho que olhando para os números não há como não dizer que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador português de todos os tempos. Não há hipótese. Tu jogaste contra ele? Joguei. Como é que eram esses duelos com o Cristiano? Porque quando tu jogaste com ele era numa fase em que ele ainda estava... Não é que isto quase que é uma heresia dizer que ele não está a 100%. Ele nunca saiu 100%, na verdade. Mas naquela altura ele estava verdadeiramente no topo da... Como é que era enfrentar esses atacantes? Sim, na verdade eu tive a felicidade de jogar contra os melhores, né, das últimas 2 décadas, né, no futebol. Então, e o Cristiano foi uma delas, né? Eu peguei o Cristiano quando ele estava na Juventus, né? Foi numa oitava de final de Champions League, né? Foi em 2020 até. E para mim foi uma experiência muito boa, é um prazer estar jogando contra um dos melhores de todos os tempos, né? Eu sei muito bem da reputação e do amor que o povo português tem pelo Cristiano, por mérito, né? Porque para mim, né, como jogador e como atleta, ele é um dos maiores exemplos, né, que eu vejo no futebol, né, em termos de disciplina e investimento, né, nele como jogador, como atleta, né? E foi difícil, porque a gente sabe que ele tem uma qualidade muito, muito grande, né, da sua história e o respeito que os jogadores têm por ele. Mas nesses 2 jogos, né, que era a oitava de final, né, felizmente o Lyon conseguiu vencer, né, ou seja, o Cristiano, aqui em jeito de brincadeira, mas não passou pela parede de Marcelo. Não passou. Eu também tinha minhas qualidades, né? Não, tinha. Não passou, e a gente teve a felicidade de ganhar da Juventus naquele ano. E classificamos para as 4 finais da Champions League. Mas assim, como atleta, foi um marco assim, na minha carreira, porque eu tive a felicidade de jogar contra um dos melhores de todos os tempos, com certeza. E essa época acabou por ser uma época histórica para o Lyon. Verdade. A equipa nunca tinha chegado tão longe na Liga dos Campeões, mas acabou por ser também, se calhar, uma realidade um bocadinho agridoce, porque vocês mal tinham contacto com os adeptos, foi no momento da Covid. Foi uma época um pouco difícil, na época do Covid, né? E nós viemos jogar na bolha, né? Que foi aqui, em Lisboa.
Foi uma experiência diferente, porque jogar sem torcida é um pouco estranho, né? Porque você tem uma percepção diferente do jogo, né? Você escuta muito mais o seu atleta, o companheiro de campo, as informações do treinador e até as informações do treinador adversário. Adversário, isso aí. E a comunicação fica um pouco mais fácil, mas aquela energia do torcedor não tem, né? Isso foi um pouco difícil. Mas, por outro lado, a gente estava numa fase muito boa, né? Jogando super bem, com um treinador, que era o Rudi Garcia, que conseguiu tirar, acho que mais de 100% da equipe dele naquele ano. E felizmente já conseguimos avançar muito na Champions League naquele ano. E agarra exatamente, nós estávamos aqui há pouco a falar os dois. Para ti o Rudi Garcia foi o treinador que tu mais gostaste, durante toda a carreira? Foi. E eu digo por quê? Porque, como né, eu falei, ele conseguiu tirar o máximo do Marcelo, né? E no momento mais difícil da minha carreira, né, foi no momento que eu tive uma desavença com os ultras do Lyon, né? Foi a época que ele conseguiu manter o Marcelo nos trilhos, né? Entendeu? Dizer, Marcelo, cara, tá difícil, né? Mas você vai jogar, você vai performar, mesmo contra todas as adversidades que está acontecendo no momento. Você tem que ir lá, cara, você vai continuar, né? E eu continuei, entendeu? Fui para frente nesse desafio na minha carreira. E para mim ele foi um dos treinadores que conseguiu, né, tirar o 200% do Marcelo até. E o Rudi Garcia era um treinador daqueles do berro ou era também mais conciliador? Ele era os dois, Quando ele estava na salinha dele, ele conversava bastante com a gente, né? Era bem coerente nas suas palavras e também muito justo, né? E quando estava dentro de campo, ele berrava, com certeza berrava. Mas acho que é importante, né? Acho que no futebol não tem como ser bonzinho, não tem como você falar por favor. Isso não existe, cara. Não sei se isso hoje tem no futebol, mas na minha época você não falava por favor, né? Por favor, vem cá, por favor, não faz isso, por favor, vai pra direita. Não, é berro, tem que gritar, tem que dar informação. Depois a gente conversa, né? Se você não gostou da informação, beleza, professor, não gostei disso, não gostei daquilo, e depois você arruma uma solução. Mas ele era bem exigente, né? E ele berrava um pouco, sim. E vocês também acreditavam nas ideias dele, não é? Com certeza, e esse é um ponto importante, porque acho que hoje em dia, cada vez mais é um bocadinho isso. Acho que às vezes o treinador tem que ser um bocadinho um vendedor de ideias. Com certeza. E os jogadores têm que acreditar na ideia dele. Isso foi um ponto, você tocou nesse assunto, e eu acho super importantíssimo. Um bom treinador, ele tem que fazer os atletas acreditarem, né, que na ideia dele, que aquilo vai funcionar. Entendeu? Se 1 ou 2, 3, 4 não acreditar, fica muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Então ele foi um treinador que conseguiu que todo mundo, mesmo, né, as estrelas do time, né, mesmo o jogador que estava no banco, que não jogava há muito tempo, conseguiu fazer que todo mundo acreditasse que a gente poderia chegar num patamar de excelência e chegar na final da Champions League naquela época. Né? Teria sido no Estádio da Luz. Estádio da Luz e contra o nosso maior rival, né, que era o Paris Saint-Germain. Na altura do Neymar. Neymar, um time que deu muito trabalho pra gente, com certeza. Pois. Né? Já agora, e agarrando um bocadinho e só para quem nos está a ouvir e não está a ver, está a chover outra vez. Portanto, ainda bem que nós viemos para baixo. Tá bom. Aqui à partida estamos tranquilos. Como é que é essa relação? Porque é uma coisa que eu acho que às vezes é pouco falada. Como é que é essa relação com as claques? Quando há em clubes, há certos clubes em que há verdadeiramente uma claque. Sentes insegurança? Não sentes insegurança? Sentes... Porque eu acredito que às vezes... Eu gosto do futebol, eu agora quase vou parecer do tal estado puro. Eu gosto do futebol pelo futebol. Eu gosto do futebol como desporto em si e como aquilo que representa. E às vezes irrita-me um bocadinho a história das claques e da pressão que as torcidas, claques, né? Exatamente. Os ultras, né? Como é que foi para ti? Ainda por cima eras capitão de equipa. Sim. Como é que foi essa relação, essa fase com a claque? Até para que o público às vezes também perceba um bocadinho que o assobiar o jogador, o xingar o jogador, primeiro não ajuda nunca. Primeiro não ajuda nunca. E mesmo para vocês, como é que é essa circunstância? Cara, eu acho que o nome torcida já diz o quê? Que tem que torcer, certo?
Então, assim, acho que não vale a pena o torcedor ele criticar e fazer a torcida inversa, né? Ser negativo durante a partida pro Não é que atleta. às vezes em algumas equipas quase que às vezes dá a ideia que é pior jogar em É casa pior, isso aí, é do que pior, jogar é fora. pior, é pior. A minha relação com os Ultras do Lyon no início era super boa, depois eu tive um ano que eu tive não uma discussão, mas uma falta de entendimento com um dos chefes da torcida e acabou influenciando muita gente em volta dele, que todo mundo se virou contra o Marcelo, né? Mas só que eles esqueceram que o Marcelo é um jogador que dava tudo, né? Que se entregava 100%, que sempre estava dedicado, jogou a maioria dos jogos, nunca estava machucado. Então, assim, a torcida tem que reconhecer quando o atleta ele tem uma característica de provedor para aquela equipe, certo? Então, eu acredito que na cabeça do jogador, quando ele chega no estádio e a torcida tá vaiando ele ou vaiando a equipe, cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Depois do jogo, tudo bem, eu entendo. Depois do jogo ele pode criticar, pode dizer, não, aquele jogador fez isso, aquilo, pode vaiar, mas durante a partida não faz sentido, é uma energia contra, entendeu? Que faz com que o atleta fique mais estressado, né? Porque nós somos movidos por decisões, se é dentro de campo, né? Então, quando a gente está estressado, e tem que decidir rápido. É isso aí, muito rápido a decisão, né? Então, assim, quando a gente está num ambiente psicológico, que a gente está com medo ou até mesmo sob pressão, né? A gente toma decisões erradas, né? E isso a torcida não entende, entendeu? É que é pior para o jogador, né? Então, quanto mais positiva for a torcida, quanto mais apoiar o clube, a equipe, né? Naquele momento o jogador vai performar melhor. Isso aí, né? Isso aí já tem estudo sobre isso, né? Claro. Depois, o mais curioso, tu acabaste por pronto, não é? Tiveste este tempo todo no Lyon, já com temperaturas muito mais aceitáveis. Sim. Do que na Polónia, se bem que na Turquia também, à partida. No inverno na Turquia também é frio. Um pouquinho, chega a nevar. Né? Lyon também é um pouquinho neve, um pouquinho. Mas depois acabaste por ir até a Austrália. Sim. Como é que foi, digamos assim, como é que foi ir para a Austrália e depois quando é que tu meteste na tua cabeça de género, não, vou acabar? Eu tive, no meu último ano de Lyon, né, eu tive, né, a infelicidade de ter uma situação com um treinador, com o Peter Bosz, que hoje é o treinador do PSV. Né, ele pediu a saída do Marcelo, né, porque sei lá, não teve uma compatibilidade entre o Marcelo e o treinador. E ele me mandou para a equipe B durante 6 meses. Né? E como é que é para um jogador, já agora voltando um bocadinho atrás, quer dizer, tu deste tudo durante tantos anos sim. e depois vais parar à equipa B? Ele alguma vez te explicou? Alguma vez te disse alguma coisa? A palavra do treinador foi questão, né, de decisão, né, técnica, e né, ele achava que o Marcelo não estava indo, vamos dizer assim... Eu digo isto porque normalmente um plantel principal tem 4 a 5 defesas centrais. Sim. E tu de repente passaste de titular para... Sim. É um bocadinho estranho. Não, mas é aceitável, depende do treinador, né? Há sistemas, há modo de jogar, e às vezes o treinador ele vê o time de outra maneira que um jogador não faz parte, né? Mas eu entendo, faz parte do futebol, né? Mas só que eu tinha acabado de renovar 2 anos com o Lyon, né? Então eu tinha mais 2 anos de contrato. E eu falei, como, né, fala aqui, pá, o que eu vou fazer agora? Esse pá já está muito português. O que eu vou fazer agora? Tenho 2 anos de contrato, né? Eu acabei de renovar o contrato fazia 2 semanas. Um treinador novo chegou, eu vou ter que ir, né? Eu quero jogar, eu quero me dedicar, eu quero continuar a me entregar pelo clube. E ele decidiu me mandar para o time B. E foi na verdade, o destino me levou para o time B, né, para fazer algo de bom para aqueles meninos, né? Porque eu sempre me dei muito bem com os jovens, né? Então, a equipe B estava na penúltima posição da terceira liga, da quarta liga da França. E pouco a pouco nós fomos crescendo, né? Eu falei para o treinador, que era uma pessoa que eu conhecia muito bem, falei, eu quero dar o meu melhor, eu vou jogar, eu vou viajar, eu vou fazer tudo como qualquer jogador. E eu fui, né? Tinha viagem de 5 horas de ônibus, eu ia, né? Tinha jogos que era campo muito ruim e eu jogava. E assim, eu consegui, né, fazer com que a equipe subisse de penúltimo para a terceira colocação. E todo mundo começou a falar bem do Marcelo. Poxa, e agora? O que vai fazer? Né? Aí eu decidi, né, fazer um acordo com o presidente, com o Michel Laz, e a gente conseguiu fazer um acordo que foi bom para todo mundo. E aí eu decidi,
né, partir para uma nova aventura que era a Austrália. Eu falei, eu preciso dar uma mudança na minha vida, na minha carreira, e vou para algum lugar bem longe para recomeçar. E foi aí que eu escolhi jogar pelo West Sydney Wanderers da Austrália. Que acabaste por estar numa equipa que fez com que eles voltassem aos playoffs e voltassem sim. Se bem que o futebol na Austrália não é propriamente... Não é tão expressivo, mas é um futebol que me impressionou muito, né? Jogar futebol, muito físico também. Jogar futebol nunca é fácil, independente da liga, né? Então, na Austrália, fisicamente, eles são muito fortes, né? Até pela história do país, como o rugby. Sim, os esportes que eles têm o futebol Australian Football, né? tem tudo, né? Para quem não sabe, quanto mais bateres, mais... Sim, é isso aí. E para mim foi um desafio, né? De um jogador que jogou muitos anos na Europa e trazer, né, a qualidade, trazer a expertise, né? E também deixar um legado muito... E também foi também numa fase em que houve alguns... O Nani também foi para a Austrália. Também o Nani foi para lá, foi para o Melbourne City, né? Depois chegou o Mata, né? O Mata. O Mata, que foi o mesmo time que eu estava lá também. Mas foi uma experiência sensacional, uma experiência de vida para minha família, para meus filhos, né? Eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos, né? Mandar um abraço para o treinador, o Mark Rudan, que me levou para lá e jogava muito golfe também. Então foi um casamento muito positivo. Sim, né? para quem não sabe, mas vai ver, nós tivemos aqui uma brincadeira. O Marcelo é uma paixão que partilhamos e também é uma... E foi aí que nós nos conhecemos. Sim, verdade. E portanto foi ao final, nós começámos a jogar, falámos um bocado no podcast e ao final dos 18 buracos, vamos fazer. verdade. Vamos fazer. Mas vou aqui puxar por uma mágoa que tu tens um bocadinho. Sim. Que é nunca jogaste pelo Brasil. Sim, é verdade. E hoje já não vai dar para mudar isso? Não dá. Mas sentiste em alguns momentos algumas injustiças por não ter sido chamado? Eu acho que sim, eu tive bons anos na Europa, né? Tive jogando, né, grandes competições, chegando muito longe nas competições que eu joguei. Eu acho que eu merecia uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? Claro que, né, o Brasil como fala, tem jogadores, né, bons jogadores para fazer 3 seleções. Muito jogador e um jogador de qualidade. Mas pelo nível que eu estava jogando no Lyon na época, eu acho que eu merecia uma oportunidade de estar pelo menos mostrando um pouco do meu futebol. Né? O que ia acontecer a gente não sabia, né? Mas eu acho que uma assim, não as decepções, mas uma coisa que faltou na minha carreira foi ter uma oportunidade de jogar pela seleção brasileira, que é meu país, meu coração. Então, acho que o Marcelo merecia uma chance de mostrar o futebol na seleção. Já agora, obviamente, este ano... aliás, o episódio vai estrear já em 2026. Sim. Mas estamos mesmo pertinho de 2026. Ano de Copa do Mundo, ano de Campeonato do Mundo. Verdade. Vai ser aqui um grande duelo. Porque eu acredito sinceramente que Portugal vai ser campeão. Campeão, não digo campeão, mas pelo menos chegar até à fase da decisão. Mas já agora, como é que olhas para a seleção brasileira e todo este ruído pré-Copa, digamos assim? Eu acho que o Brasil, sinceramente, claro, o Brasil sempre vai ser um candidato, né, a ser campeão da Copa do Mundo, claro, porque pela história do Brasil, pela sua grandeza, né, e a história recente não nos dá muita esperança, crença, muita esperança, mas, como eu te falei, tudo pode acontecer. Espero que o Brasil tenha um desempenho na Copa do Mundo. Né, a chave não tá tão difícil do Brasil, né, início, mas eu acho que o maior desafio vai ser nas oitavas, nas quartas depois, né, espero que a gente pegue Portugal e veja o que acontece depois, né, futebol. Quem sabe se nós nos cruzarmos não fazemos um direto. Vamos sim. E fazemos acho que futebol assim, depende do momento, principalmente Copa do Mundo, depende muito de como os jogadores chegam no... Com certeza. Como o jogador termina a temporada, né? Na verdade, porque isso é importante, né? Tem um jogador que tem muita lesão na época de Copa do Mundo, pela ansiedade de estar jogando, né? A ansiedade de estar bem no momento da Copa do Mundo. Então, espero que o Brasil possa ter um bom desempenho na Copa do Mundo. É giro, porque é uma coisa que está... nem toda a gente, mas lá está, isto não dá para agradar a toda a gente. Sim. Mas... Há algumas pessoas que... Portugal não é novidade nenhuma. Alguns dos jogadores selecionáveis estão na Arábia Saudita. Sim. E há quem diga que, hipoteticamente, isso pode ser positivo para Portugal.
porque os jogadores não chegam tão desgastados à Copa do Mundo. E, obviamente estamos aqui a falar do Ruben Neves, do João Félix, do Cristiano, e desde as minhas desculpas se me estou a esquecer de alguém. Mas como é que tu vês também agora este aparecimento da Arábia Saudita, aqui como player, digamos assim, que também quer dar cartas? Obviamente o Cristiano Ronaldo diz que é um dos melhores campeonatos do mundo, porque e eu também, nós às vezes fazemos bastante jogos da Arábia Saudita e às vezes as pessoas dizem, eu digo, então eu adorava ver-te a jogar com 35 ou 36 graus a ver se tens um ritmo de jogo alto. Não é fácil. Mas como é que vês o surgimento Eu acho que a cada vamos dizer, a cada 4, 5 anos sempre tem um país que começa a investir um pouco mais no futebol, né? Teve a China uns anos atrás, né? Que levou muitos bons jogadores para a China, para os Emirados Árabes, antes disso tudo até os Estados Unidos, né? Até o Japão na época, ele levava muito jogador brasileiro para o Japão na época, que queria crescer a competição, queria fazer com que o Iniesta foi para lá, né? A Austrália em si levou alguns jogadores, né, para lá também já na história. Os Estados Unidos também fez um bom investimento, né, na MLS, né, no início, né, para trazer a visibilidade para o país. Acho que isso é válido, sim, mas eu não concordo que a Arábia Saudita é uma das competições mais difíceis do mundo hoje, não. Eu acho que o jogador sente, sim, né? É diferente você jogar uma Premier League, né, todo fim de semana jogar contra os melhores do mundo e jogar, né, a competição da Arábia Saudita, né? E isso, em questão de nível e de concentração do atleta, faz muita diferença perto da Copa do Mundo. Eu acredito que sim, faz muita diferença, sim. Já agora deixa-me, e estamos agora a ter aqui uma tá tudo bem, tá tudo bem. A Luzia tinha razão. É verdade. Já agora, que é uma das coisas, e nós falamos várias vezes sobre isto, e até porque também o tempo está a passar, e nós vamos ter muito tempo também durante a segunda temporada para falar sobre muita coisa. Gostava de que terminássemos com duas coisas. Sim. A primeira é algo que nós falamos, que é como é que um jogador de futebol faz para, durante a sua carreira, preparar o fim. Sim. E como é que foi isso para ti, acima de tudo? Sempre tivesses presente isso durante a tua carreira? Acho que eu sempre falo que essa programação, né, pós-carreira é muito difícil, né, para o atleta, até porque ele tem que se focar muito no futebol para ele jogar em alto nível, né? Mas é necessário, né? Existe um gap muito grande entre o atleta e a parte educacional, principalmente no Brasil, porque muitos atletas vêm de uma cultura muito, muito pobre, né? E não tem a condição de estudar, de ter, né, um ambiente que proporciona um conhecimento tanto financeiro, né, emocional, né, e também, de amigos até em si, né? Então, Sim, porque isso às vezes também acaba por ser complicado. Tu dizes que não a um grande amigo teu, a um pai, para gerir a tua carreira e colocares um empresário a fazer essa parte. Sim. Né? Por isso que eu falo que é importante encontrar boas pessoas. Eu tive a sorte de encontrar boas pessoas para estar do meu lado, né? Principalmente na parte financeira em si, né? Um planejamento que demora muito tempo para fazer, muita disciplina, né? Porque o jogador, quando para de jogar, ele tem ainda, sei lá, eu tenho 38 hoje, então eu tenho mais, vou vir até os 120 talvez. Eu quero ver até os 120, vou trabalhar para isso, tá? Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer companhia. Mas depois eu mando uma carta. Mas demanda muito esforço e muita disciplina para você. Não é só esbanjar e jogar dinheiro fora, né? Claro. E os números dizem muito isso, né? Ainda hoje, né, se eu não me engano, 75% dos atletas que aposentam depois de 4 anos vão à falência. Isso é um número muito grave, né? Claro. Por quê? Porque a família que não estão preparada para desenvolver um papel de educador financeiro, né, ou de finanças, quer trabalhar em investimentos para o atleta, né? O melhor amigo que antes trabalhava em outra função, né, quer ser o diretor de comunicação do atleta, entendeu? Eu acho que não é impossível isso, entendeu? Então, por isso que muitos atletas pecam nessa questão, porque não colocam as pessoas certas nos lugares certos para ajudar ele, entendeu? E agora, eu andava para trás e se tivesses que dar um conselho... Sim.
eu não digo ao Marcelo porque eu olho para a tua carreira e eu acho com a exceção de facto da internacionalização, Sim. acho que quase todos os teus sonhos foram minimamente Acho que sim. cumpridos, Acho que digamos sim, assim. Acho que sim, é. Mas para os miúdos que estão agora a começar, Sim. Assim, qual era, acima de tudo, 2 ou 3 conselhos? Não, primeiro de tudo é que talento não é suficiente para você chegar a outro nível, né? Esse é uma das principais conselhos que eu queria dar, né? A outra é se dedique, né? Use o tempo que você tem para fazer o melhor, né? Para o seu sonho, né? E também sonhe, cara, porque o sonho é de graça, né? Um dia eu tava jogando bola lá na favela, né, junto, né, meus amigos, e alguns anos depois eu estava jogando, né, no profissional do Santos. Então, mas um dia eu sonhei, um dia eu visualizei isso na minha vida, entendeu? Então acho que essas são as coisas que o jovem, que os miúdos têm que pensar, né? A dedicação é muito importante naquilo que você tem para sua vida, entendeu? Então tem que sonhar, tem que se dedicar, tem que se entregar 100%, tem que abrir mão de muita coisa que não vale a pena, né, no decorrer da sua jornada como atleta, e focar nas coisas boas. Então acho que é o mais importante. Acho que esse é o conselho que eu daria para os jovens hoje. Marcelo, eu acho que não podíamos acabar foram melhor o primeiro episódio. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Obrigado eu. Obrigado. E pronto, vem aí mais uma série de episódios, vamos ver quantos, à partida serão 8, podem vir a ser mais. Sim. Mas muito obrigado a ti, Marcelo, por isto, por regressarmos no Jogamos em Casa, regressarmos e acabámos aqui com estes conselhos do Marcelo. Estamos de volta, continua a acompanhar o nosso podcast, agora já estamos mesmo em todas as plataformas e portanto desculpas já não tem para não acompanhar o Jogamos em Casa. Marcelo, queres dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer pela oportunidade, acho que é sempre bom tá falando sobre futebol, sobre a vida, né, e motivando, você falou, esses miúdos para o futuro. E é isso que fica, na verdade, né? O tempo passa, as pessoas passam, mas esse legado, essas informações são importantes. Obrigado pela oportunidade. Está fechado então o primeiro Jogamos em Casa da segunda temporada. Daqui a 15 dias voltamos. Até à próxima.